Olá, hoje eu sigo respondendo as perguntas e eu agradeço a todo mundo que participou e peço que vocês continuem mandando as suas dúvidas, que uma vez por mês a gente vai ter esse episódio de Cozinha Bar Responde. Eu começo com a pergunta do Chá Verde, que pergunta sobre quais batatas podem substituir a batata inglesa na alimentação. E também ele perguntou aqui do inhame, se pode usar o inhame no lugar das batatas em algumas receitas, como o pão de queijo, e se o inhame é saudável. E outra questão é a questão das diferenças das farinhas sem glúten, como a de arroz e a de grão de bico. Respondendo primeiro a pergunta das batatas, existe sim vários outros tipos que tu pode substituir a batata inglesa, inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal sobre os tipos de batata. Então a batata doce, que tem de diversas cores, a batata baroa ou mandioquinha, a batata Yacon, que a gente falou bastante dela no vídeo. Então elas são ótimas opções e elas têm um índice glicêmico mais baixo do que a batata inglesa. Tu pode sim utilizar o inhame no lugar da batata na receita do pão de queijo. O inhame, para quem não conhece, ele é uma raiz rica em carboidrato e ele é super nutritivo e tem diversas propriedades nutricionais. Além disso, ele é de baixo índice glicêmico também. Respondendo à questão das diferenças das farinhas sem glúten, a farinha de arroz, por exemplo, ela tem um índice glicêmico muito alto, então sempre que tu for utilizar ela é importante tu colocar alguma fibra junto para baixar esse índice glicêmico. Já a farinha de grão de bico, ela já tem o índice glicêmico mais baixo pela presença de proteína e de fibras na própria farinha. Falando em índice glicêmico, que é a velocidade com que o açúcar cai na nossa corrente sanguínea, a Rita Idalan pergunta aqui como identificar os alimentos com baixo índice glicêmico e aprender mais sobre os rótulos alimentares. Oi Rita, em geral, os alimentos com baixo índice glicêmico, eles têm mais fibra e mais proteína, fazendo com que a velocidade de absorção seja mais lenta, o que é benéfico para a nossa saúde. Em relação aos rótulos, uma dica importante é criar o hábito de ler a lista de ingredientes. Os ingredientes eles aparecem na ordem de maior quantidade, então os primeiros ingredientes citados são os que mais tem naquele produto. Outra dica, de forma bem geral, é ver o tamanho da lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes tem aquele produto, mais processado provavelmente ele é. Então tenta sempre escolher produtos mais naturais. As próximas duas perguntas são bem parecidas, foram feitas pela Sandra Sabag e pela Caspi Caixas. É sobre alimentação pré e pós exercício físico. Aqui no canal eu fiz 3 vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar os links para quem quiser assistir novamente, mas de uma forma bem geral, a gente deve ter um cuidado para nunca praticar atividade física em jejum e também sempre comer alguma coisa depois da atividade física, dando preferência para o carboidrato e para a proteína, tanto pré quanto pós-exercício, mas tem mais detalhes lá nos vídeos. Respondendo a tua outra dúvida aqui, Sandra, sobre como programar a alimentação para toda semana, já que a semana é muito corrida, eu te sugiro comprar todos os ingredientes que tu vai utilizar no final de semana para que não falte nada e que crie o hábito de preparar e já deixar armazenado, que é uma coisa que facilita muito e que eu tenho mostrado aqui nos vídeos do canal. A Suelen Marques, ela gostaria de dicas de sopas e caldos para o inverno. E ela queria saber se bater no liquidificador pode prejudicar a oferta dos nutrientes. Não te preocupa, bater no liquidificador não prejudica a oferta dos nutrientes e inclusive se tu tiver um mixer, tu pode bater na própria panela, o que facilita bastante. Sobre mais receitas de sopas e caldos, a gente fez aqui no canal o creme de ervilha com mandioquinha, mas está anotada a tua sugestão. A Bela Diniz Oficial pergunta aqui por quanto tempo ela pode armazenar o ovo cozido e se tem que manter ele com casca ou não. Tu pode sim armazenar o ovo cozido na geladeira por até 24 horas se tu tiver tirado a casca e se tu manter a casca, tu pode armazenar ele por até 3 dias. A última pergunta é da Andresa Rodrigues. Ela pergunta aqui se é melhor substituir o pão branco pelo pão integral e por que durante uma dieta a gente deve cortar mais os carboidratos. Andresa, com certeza substituir o pão branco pelo integral é uma ótima opção. O pão integral ele tem bem mais fibras e ele é absorvido de forma mais lenta que os carboidratos refinados, que é o caso do pão branco. Esses carboidratos
refinados, eles devem ser evitados, porque eles aumentam a produção da gordura abdominal, a gordura visceral, que é a que a gente considera mais perigosa, e aumentam as chances do desenvolvimento do diabetes. Tu não precisa cortar totalmente o carboidrato da tua alimentação, mas tu deve consumir sim com moderação. Hoje eu fico por aqui, continue mandando perguntas, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou aqui nos comentários do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem!